Olá, turma, de volta aqui, certo? Vamos estar concluindo esse estudo específico do iodo. Eu vou trazer aqui um exame super interessante para vocês, certo? Só que antes nós vamos fazer uma revisão aí do aparelho reprodutor, do feminino e do masculino. Mas para este exame, né, ele é um estudo específico para o aparelho reprodutor feminino. Vamos lá? Vamos a uma pequena revisão anatômica. Quem lembra aí como é constituído, né, o aparelho reprodutor feminino? Lembrando que de todos os aparelhos do corpo, todos os sistemas, esse é um sistema que se difere de forma grotesca, né, do homem para a mulher, pois sua função fisiológica aí é de complementação, para que haja reprodução posteriormente. Então, o aparelho reprodutor feminino, ele é constituído por alguns órgãos, certo? Externamente, nós temos o que chamamos de vulva, né, que é aquilo que você consegue visualizar por fora, de forma externa. Internamente, eu tenho os órgãos específicos que trabalham aí no processo de ovulação, fecundação e posterior gestação. Aqui tem uma vista anterior, né, onde nós temos aqui ó, o canal ou vagina, certo? Aqui eu tenho o útero, os ovários e as trompas de falópio ou tubas uterinas. Tem muitas literaturas que tratam aí ainda como trompas de falópio e as mais atuais trabalham com o termo tuba uterina, certo? Lembrando que fisiologicamente, né, anatomicamente, uma mulher tem duas trompas, dois ovários e um útero. Mas existem algumas situações, né, que são as chamadas anormalidades e variações anatômicas, onde a mulher ela pode apresentar mais de um útero. É o que chamamos de classificação útero bicorno, certo? Vamos lá. O exame utilizado para visualizar aqui o aparelho reprodutor feminino, através da aplicação do uso do iodo, é um exame chamado de esterossalpingografia, certo? É um nome bem extenso e que vocês vão se atrapalhar um pouquinho aí tentando falar este termo, certo? Então é só ler devagarinho, parte por parte. Sempre os termos que terminam em grafia fazem referência à radiografia, ou seja, a imagem obtida nesse exame específico iodado, né, é resultado de uma radiografia. Então, eu tenho o procedimento de esterossalpingografia. A esterossalpingografia tem como objetivo estudar o colo uterino, certo, que é a parte mais baixa, e as trompas de falópio. São informações que vão até ser condizentes com fertilidade, probabilidade de gestação. Às vezes as mulheres têm muitos quadros gestacionais interrompidos. Então é um exame meio que estuda a fisiologia, a morfologia, né? Como é que estão essas estruturas, né? A forma. Lembrando que aqui é uma imagem ilustrativa, certo? Anatomicamente, no corpo humano, o útero é bem diferente daquilo que nós conhecemos como normal, né? Olha, é assim, dessa forma. Tem variantes, tem mulheres que têm o útero voltado para o outro lado, mais tortinho, até mesmo a presença de dois úteros, varia bastante, certo? Aqui ó, tem algumas imagens, né? Aqui um quadro de útero bicorno, ou seja, uma mulher tem a presença de dois úteros. Percebam sempre que a pelve ela é mais circular, né? Por se tratar, olha aqui ó, a borda inferior, por se tratar de uma paciente do sexo feminino. Aqui um quadro também anormal de hidrossalpinge, né? Eu tenho aqui a retenção do contraste na estrutura que não era para estar presente, presença de mioma, certo? Presença de dois úteros, uma salpinge crônica. São algumas anormalidades que podem ser contextualizadas
ao realizar o exame de esterossalpingografia, certo? Preparo do exame. Normalmente, o exame é realizado antes da ovulação, cerca de uma semana após o início do ciclo menstrual, para garantir que a mulher não esteja gestante, certo? Uma vez que esse exame é contraindicado em caso de gravidez, porque pode gerar um aborto. Além disso, outros cuidados de preparo incluem tomar laxante prescrito pelo médico na noite anterior ao exame, para evitar que as fezes e os gases impeçam a visualização das estruturas ginecológicas. Essa justificação aqui da prescrição do laxante também entra para os exames que nós vimos no slide anterior. Não, na verdade é o mesmo slide, mas no vídeo anterior, certo? É para impedir aí esses artefatos na imagem, porque o gás, né, os gases, o ar, ele também é considerado um meio de contraste, só que um meio de contraste natural. Tomar um analgésico anti-espasmódico receitado pelo médico cerca de 15 minutos antes do exame, já que o exame pode ser um pouco desconfortável, porque é um exame minimamente invasivo, mas que pode causar desconforto aí para a mulher, causar até mesmo sangramento. Informar o ginecologista se existir a possibilidade de estar gestante, informar o médico caso exista doença inflamatória pélvica ou doença sexualmente transmissível, que agora é chamada de infecção sexualmente transmissível, como clamídia ou gonorreia, por exemplo. A esterossalpingografia na gravidez não deve ser feita, pois o contraste injetado no útero e o raio-x pode provocar malformação no feto e até mesmo aborto pela introdução, né, do esterômetro. Nós vamos ver mais para frente. Métodos de exame. Pacientes, aqui é mais uma vez a parte da prática, certo? Como é que vai ser realizado esse procedimento? Lembrando que é um procedimento que deve ser acompanhado, prescrito e acompanhado por um médico ginecologista. A paciente vai estar em decúbito dorsal, ou seja, deitada com o dorso encostado da maca, com a barriga para cima, plano médio sagital sobre a linha central da mesa. Realiza uma radiografia simples da região pélvica, né, da pelve. Essa radiografia irá servir de estudo prévio da região, considerando as condições anatômicas e verificação da técnica. É o que chamamos de imagem piloto. Após a realização da radiografia simples ou imagem piloto, é a mesma coisa, deverá ser injetado contraste, preferencialmente lipossolúvel, por um aparelho próprio, que é o esterômetro, certo? Lembrando que a molécula do iodo ela pode ser modificada, então ele se torna mais gelatinoso, que será introduzido via endovaginal no colo uterino e realizar as radiografias. Primeiro, uma radiografia em AP, né, com a paciente deitada de barriga para cima. Depois, realizar as radiografias oblíquas. E por fim, você realiza a radiografia em perfil. Isso aqui deve ser visto na prática. Raio central, né, onde o feixe dos fótons de raio-x vão estar diretamente perpendiculares à pelve, entrando cerca de 5 centímetros abaixo da crista ilíaca. Quem não sabe onde é a crista ilíaca, vamos revisar a anatomia, certo? É a bordazinha superior do osso ilíaco ou ilho. E o chassi 1824, porque é uma estrutura pequena, né? Você não precisa de um chassi, de um receptor de imagem muito grande, quando a área de estudo ela não é tão grande assim. Técnica alternativa. Paciente em decúbito dorsal, a mesma técnica, certo? Após a realização da radiografia simples, injetar 10 ml de contraste lipossolúvel por aparelho próprio, que será induzido também no colo uterino. E aí as radiografias são realizadas aos poucos. Serão administrados poucos ml, né? Vão observando aqui esse quadro, que neste momento não é importante, certo? E quando realiza a última radiografia é quando a quantidade de contraste ela foi administrada, certo? E como esse contraste ele faz um percurso não fisiológico, é administrado no colo uterino e ao preencher o útero ele extravasa para as trompas de Falópio ou tubas uterinas, dando essa visibilidade também, certo?
Resultados. O resultado pode dar normal, alterado e indicar um possível diagnóstico, certo? Os resultados de estereossalpingografia são especialmente utilizados para ajudar o ginecologista a identificar a causa da infertilidade na mulher. Lembra que eu falei no início do vídeo. No entanto, também pode ser utilizado para diagnosticar outros problemas quando a mulher apresenta resultados alterados. Como eu disse, né, ele pode ser analisado o útero ou as trompas. Caso seja analisado o útero, um resultado normal prevê que o formato normal que permite o contraste se espalhe. Então, todo o órgão é cintilado de forma eficaz. E para as trompas de Falópio, aparece forma normal com as trompas desobstruídas, ou seja, o contraste consegue percorrer e cintilar todo o canal da tuba uterina ou trompa de Falópio. Resultado alterado. O que é que eu vejo? Útero deformado com nódulos ou ferimento. Nas trompas, posso visualizar trompas com malformação, inflamadas ou com algum tipo de obstrução, certo? Possível diagnóstico quando analisado o útero. Pode-se encontrar malformações, miomas, pólipos, sinéquia, septo vaginal ou endometriose, por exemplo. Lembrando que a endometriose pode gerar o quadro de infertilidade, certo? Então, um diagnóstico ele está relacionado a outro. E as trompas de Falópio, os possíveis diagnósticos são obstrução, malformação, endometriose, hidrossalpinge ou doença inflamatória pélvica, por exemplo, são evidenciados nesses quesitos, certo? Então, o exame de estereossalpingografia, geralmente, né, é necessário que a paciente tenha um preparo específico, porque pode ser doloroso. Geralmente para investigação de infertilidade através do meio de contraste iodado, mas pode ter outros diagnósticos aqui citados. E a área de estudo, né, são útero e trompas de Falópio. E aqui tem uma revisão aqui do sistema reprodutor masculino, certo? Não existe um estudo específico contrastado dos órgãos que fazem parte aqui do aparelho reprodutor masculino. Aí utiliza-se do método de ultrassonografia para visualizar próstata, para visualizar testículos, certo? Ou até mesmo a ressonância magnética utilizando aí da varredura de pelve completa. Nós vamos ver canal de uretra, que querendo ou não faz parte também do aparelho reprodutor, e a bexiga nos exames de sistema urinário. Lembro que acabamos de ver no slide no vídeo anterior. Mas aqui só como revisão anatômica, estamos visualizando aqui um corte sagital da pelve de um homem, certo? Nesse corte sagital está evidenciado aqui, ó, canal de reto, vesícula seminal, vesícula próstata, perdão, a glândula bulbo-uretral, a bexiga, os corpos cavernosos do pênis, o corpo esponjoso, a uretra, saco escrotal. Aqui no saco escrotal nós temos 2 testículos e os epidídimos, que não mostram aqui, mas faz parte também do aparelho reprodutor, certo? Então, algumas estruturas aqui, como eu coloquei uma observação abaixo, são melhor visualizadas em exames contrastados do sistema urinário. Então, galera, encerrando aí, né, os conteúdos de exames contrastados e iodados. Vou estar passando algumas pesquisas para vocês. Existem exames contrastados que usam iodo de outras regiões do corpo, certo? Trouxe para vocês as mais dinâmicas e que caem bastante em concurso, prova de seleção, mas espero que tenham compreendido. Agora nós vamos explanar, através de algumas atividades de fixação, o conteúdo aqui exposto, certo? Obrigado pela paciência e nos veremos nos módulos seguintes em exames específicos de sulfato de bário e exames específicos que utilizam do gadolínio, ok? Muito obrigado aí e vamos estudar, que nascemos lindos e não ricos.